Mês das Mulheres, é o nosso mês, meninas. Uma pergunta aqui que a gente vai discorrer aqui nesse vídeo. Será se pode ser empoderada e cristã ao mesmo tempo? O que você acha? Esse é o tema do vídeo de hoje. Seja muito bem-vindo e bem-vinda ao meu abençoado canal. Olá, eu sou a Rúbia Betânia, seja muito bem-vindo e bem-vinda aqui nesse espaço. E nesse espaço aqui da playlist Entre Nós Mulheres Cristãs, a gente fala sobre um mundo de coisas. E o assunto do momento que está assim sendo falado em seminários, palestras, reuniões, chá de mulheres e muitos outros eventos é sobre o empoderamento feminino. E a pergunta é essa mesmo agora do começo do vídeo que eu falei para vocês. Pode ou não pode ser empoderada e cristã ao mesmo tempo? O que você acha? Já vai colocando aqui nos comentários aqui embaixo que eu quero ver e quero saber o que você pensa em relação a isso. Mas é o seguinte, primeiro, para a gente analisar bem uma coisa e outra, a gente precisa saber o que é esse tal de empoderamento. Por que eu venho trazendo esse tema aqui para o canal? Porque olha só, 80% dos meus inscritos são de mulheres. Então, claro que a gente sempre vai trazer aqui assuntos que interessam a nós mulheres. E se por acaso tem algum rapaz aqui me assistindo, você seja muito bem-vindo. Pode ficar aí, fica à vontade, tá bom? Sai não. Então, vamos lá para o conceito de empoderar. Significa que é delegar autoridade, dar poder de decisão, autonomia, participação, por exemplo, se for uma empresa, uma participação na administração. E quando falamos de empoderamento feminino, é que a mulher também pode fazer parte dentro da sociedade. E de uma forma mais efetiva. Por quê? Porque ela está consciente da sua capacidade, das suas aptidões. E pode sim lutar para conquistar o seu espaço. E até com poderes de decisão em muitos casos. Então, a luta das mulheres para conseguirem mais valorização no seu espaço, no seu meio, neste mundo, não é de hoje. Não, minhas amigas. E olha, nós sabemos muito bem que já houve quem literalmente tenha perdido fôlego, mas não entregou os pontos. Como, por exemplo, tá bem famoso, né? Ficou bem famoso na história, aquele caso em que 129 mulheres perderam o fôlego, né? Lá naquela fábrica, lá em Nova York, onde elas estavam ali lutando por melhores condições de trabalho, melhores salários. E detalhe, não tinha só mulheres, tinha ali também 23 homens, também funcionários. Foi também, trazendo aqui a memória nossa, no final do século XIX para o começo do século XX, que as mulheres conquistaram o direito de votar. Só em 1985 é que foi criada a Delegacia da Mulher e 10 anos depois a Lei 11.340, mais conhecida como a Lei Maria da Penha. Veja que essas conquistas e muitas outras que eu nem mencionei aqui não foram conquistadas, não foram dadas para nós de mão beijada. Negativo. Foi muita luta, minhas queridas. Houve debates, houve discriminação do gênero feminino. Houve preconceito, aquele de que a mulher não tinha capacidade para nada, que a mulher não tinha capacidade intelectual.
Foi-se o tempo em que lugar de mulher era só na cozinha. Não estou menosprezando as minhas queridas e amadas que têm uma vida totalmente do lar. Não, não é isso. Mas esse era o pensamento de muitas pessoas. E até hoje muita gente ainda pensa isso, que lugar de mulher apenas se restringe em cuidar da casa, cuidar dos filhos, deixar o jantar pronto para quando o marido chegar do trabalho, e é muito. Só para você ter uma ideia, olha o que disse esse filósofo alemão Engel, ou Hegel, não sei direito a pronúncia do nome dele, mas ele disse o seguinte, e isso no século XVIII. Ele falou, abre aspas, que são palavras dele, que a mulher poderia até ter ideias felizes, gostos, elegância, mas não poderiam atingir um ideal. Olha só. Existiu também um outro filósofo, Schopenhauer, que também dizia o seguinte, abre aspas, que toda mulher é dissimulada. Na Idade Média, um concílio teria discutido se as mulheres teriam ou não alma. Mesmo diante de todos esses obstáculos, a mulher não se recolheu à sua insignificância como queriam os pressionadores. Ao contrário, evoluímos. A mulher empoderada de hoje não é aquela que fica disputando superioridade com a classe masculina. Não é. Mas sim é aquela que sabe conscientizar a classe masculina de que ela também tem capacidade, ela também tem inteligência, ela também tem competência, que ela também sabe resolver problemas, sabe chefiar, também sabe administrar. E há mulheres que administram empresas bilionárias. Procura aí para você ver na internet que você vai achar assim. Agora, no contexto cristão, como é que fica? Alguém mais extremista pode falar o seguinte: não, eu não concordo com isso, porque na Bíblia está escrito que a mulher seja submissa ao marido. Efésios 5:24. Vamos levar, claro, em consideração que o livro de Efésios, escrito pelo apóstolo Paulo, é um livro direcionado para o bem-estar da família, que o apóstolo está orientando sobre a submissão, sobre o respeito no lar que deve haver, sobre a harmonia, sobre cada um com os seus devidos papéis. E quando falamos de respeito, não é algo que tem que ser imposto, não. É algo que tem que ser conquistado. E isso tem que ser através de muito amor e muito zelo. Olha só o seguinte caso. Se, por exemplo, uma resolução tenha que ser tomada pelo marido, porém, essa resolução está em desacordo com a palavra de Deus, os padrões bíblicos, aí não pode haver a submissão da mulher, porque a lei de Deus é superior. E a mulher cristã sabe muito bem disso. A mulher cristã é moldada pelos valores que Deus determinou para ela. Olha só, Provérbios 31 diz que a mulher virtuosa é superior ao valor de finas joias. Então, se a mulher que se diz seguidora de Cristo e tem a palavra virtude de Provérbios para a sua vida, toma para si essa palavra, então, logicamente que uma das inúmeras qualidades que essa mulher tem é a sua inteligência, a sua capacidade. E o homem que ousar subestimar isso vai passar vergonha. E ainda no livro de Efésios, aqui no capítulo 1, versículos 11 e 12, diz que nós fomos feitos herança para o louvor da glória de Deus. E note bem que o apóstolo Paulo fala para homens e mulheres.
Se a classe masculina tem aptidões, competência para exercer liderança, altos cargos, a mulher também tem. O empoderamento da mulher cristã pode sim estar em ser uma excelente dona de casa. Assim como, da mesma forma, está em ser uma excelente líder na sua igreja, na sua comunidade cristã. A mulher cristã e empoderada pode sim também ser submissa no seu lar ao seu esposo. Por quê? Porque a mulher que ama, ela se submete, ela concorda, ela está ali como aquela ajudadora idônea, como aquela auxiliadora do seu esposo para o bem-estar da sua família. Hoje, muitas mulheres que eu conheço exercem um papel excelente de líder dentro das suas comunidades cristãs, dentro de suas igrejas. Existe caso que eu também conheço, onde a mulher tem um chamado pastoral, mas o marido não tem. E isso de forma nenhuma vai diminuir a capacidade desse marido em ter um chamado para outra coisa, desde que um possa compreender e respeitar o chamado do seu cônjuge. Por outro lado, eu também conheço sim, algumas irmãs que são veementemente contra o ministério feminino dentro das igrejas. E ainda são capazes de dizer que Deus não chamou mulher nenhuma para governar e que o máximo que o Deus delas, tá? Esse Deus delas só pode ser minúsculo, permite é que uma mulher chegue ao máximo de função como uma missionária. E eu vejo isso, sabe como, minhas queridas? Vou dar aí agora a minha opinião para essas tais pessoas, essas queridas irmãs, que elas simplesmente estão querendo limitar a vontade de Deus, o poder de Deus sobre a sua própria classe. Ou seja, elas sabotam-se a si mesmas. E olha só, geralmente você pode até observar que são as mesmas que o tempo todo estão a contar testemunhos. Que são as mesmas que têm o tempo todo para ficar observando a vida alheia. São infelizes até no casamento, ou então não conseguem firmar um relacionamento. E não por falta de opção, mas porque ninguém aguenta. Pronto, falei. Eu trago novamente aqui o exemplo que deu o pastor Paul Yong-cho, que é o pastor da maior igreja evangélica na Coreia do Sul. Ou melhor, ele é o pastor da maior igreja do mundo. Ele conta o seguinte, que a igreja só experimentou um verdadeiro crescimento depois que ele começou a colocar as mulheres em cargos de liderança. Não porque não tinha homens para isso, ao contrário, tinha sim. Porém, os líderes homens não tinham tempo para fazer o trabalho, ou seja, que exige uma responsabilidade evangelística, estavam muito ligados aos seus negócios, voltavam muito tarde para casa, estava afetando o progresso da igreja. E o pastor Cho, que também é um conferencista internacional, ele aconselha os líderes das demais outras denominações que possam empregar mulheres nos serviços de liderança de suas igrejas. Sabe por quê? Porque nós mulheres, o nosso círculo de amizade é muito maior. A gente tem mais, assim, carisma para com as pessoas. Por quê? Porque nós somos mais sentimentos, a gente sabe se colocar bem melhor no lugar do outro, para entender o problema do outro, para passar aconselhamentos positivos. E isso faz com que as pessoas se identifiquem conosco.
É claro que quem dá o crescimento é o Senhor, mas Deus também usa mulheres para melhorar ainda mais esse crescimento, esse progresso da igreja. A mulher cristã e empoderada, ela tem consciência do seu chamado e responde: eis-me aqui. Nós, mulheres, nós somos capazes de fortalecer umas às outras com palavras de ânimo, repassando experiências de vida, experiências espirituais. Temos competência suficiente para sermos mães, esposas, donas de casa, funcionárias, aquelas que trabalham fora, a melhor amante do nosso marido, e tudo isso ao mesmo tempo. Duvida não, duvida não. E ainda sobra bastante tempo para a gente fazer a obra de Deus. A mulher cristã e empoderada é aquela capaz de ficar muito feliz ao receber a comprovação de que está gerando um bebê dentro de si. É aquela também que é capaz de dar à luz, de educar filhos ordeiros, que respeitem seus professores, que cedam lugar no ônibus para os idosos, para uma grávida. A mulher cristã e empoderada é aquela que já compreendeu que o seu corpo é templo do Espírito Santo de Deus, é morada de Deus. Portanto, ela não vai ficar expondo o seu corpo como se fosse o objeto numa vitrine, porque se veste adequadamente para ser vista e respeitada por todos. A mulher cristã e empoderada é aquela que olha para a história patriarcal e aprende com ela. A mulher cristã e empoderada é aquela que ama seu esposo, tem disposição e energia para manter o seu casamento. A mulher cristã e empoderada é humilde o suficiente para acatar ordens, mesmo que elas sejam dadas por um homem. Feliz Dia da Mulher. Feliz Mês das Mulheres. Um abraço para você.